A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos começar falando sobre o Gênesis. E nessa oportunidade nós vamos falar sobre o capítulo 1 do livro do Gênesis. E é importante que o livro do Gênesis ele é o livro do começo. E eu preciso que você caminhe comigo observando o seguinte, a importância desse livro, que a gente possa atentar sobre a importância dele. Depois, que a gente possa levar a sério a missão de zelar por toda a criação de Deus. Eu e você somos responsáveis de zelar pela criação de Deus. E em terceiro lugar, eu e você somos as únicas pessoas que precisamos glorificar a Deus por toda a sua criação. Somos desafiados a isso. É nós que o Senhor espera que a gente glorifique a Ele pela sua criação. Então o Gênesis ele é muito importante por causa disso, e eu preciso que você acompanhe comigo sobre o livro do Gênesis. O Gênesis, como ele é o início de tudo, se ele não fosse escrito, a gente não teria como comentar como é que foi o começo de todas as coisas. Assim como o Apocalipse, que conta-nos como é o tempo do fim e que nós estamos quase chegando nele. Então, o Gênesis é o começo, o Apocalipse é o fim. Se nós tivéssemos o Apocalipse, se não tivesse o Gênesis, nós estaríamos meio perdidos. Da mesma coisa como se tivesse somente o Gênesis e não tivéssemos o Apocalipse. Então, nós estamos vivendo esse meio aqui, entre o Gênesis e o Apocalipse. Agora, escute uma coisa, o Gênesis ele é muito importante para nós. Por quê, pastor? Porque do Gênesis é que começa a surgir as primeiras leis que vai reger a humanidade, que regem-nos até hoje. Por exemplo, você sabia que a lei, por exemplo, do casamento, as leis que hoje no nosso país existem, algumas delas vêm de lá do Gênesis. Por exemplo, a lei do casamento que eu falei para você. Lá no Gênesis está escrito que o Senhor Deus fez uma mulher para um homem e um homem para uma mulher. Ele não fez lá 2 homens para uma mulher e nem 2 mulheres para um homem, mas um para cada. E ele diz que eles deveriam ser unidos e eles seriam os 2 uma só carne. As alterações que existem hoje, e até nas leis do nosso país que alteram essas leis, elas são leis que deturpam o início, deturpam a palavra de Deus. Uma outra lei que existe no nosso país é a lei do direito à vida, de que é proibido matar, que não se deve matar, também vem do Gênesis. E que talvez no nosso país também são alteradas quando, por exemplo, a lei do aborto, que um inocente não tem direito de escolher se ele vive ou não, porque alguém daqui está dizendo você vai morrer, você não vive. Ou seja, essa lei ela é deturpada, mas que no início ela é uma lei que vem para reger a humanidade também. Uma outra lei também que está lá no Gênesis é quando a gente adora a criatura em vez de adorar o Criador. Essa lei também vem de lá do Gênesis, que é onde o Senhor não aceita que o homem adore a criação de Deus, mas sim que adore o Criador de toda a criação. E aí algumas leis sobre o pecado também vêm de lá do Gênesis. O escritor do livro do Gênesis, ele não se preocupa muito de falar sobre o Criador, porque o Criador, ele é um Senhor absoluto sobre todas as coisas, e o salmista, no Salmo de número 90, no verso 2, ele diz que antes que os montes se formassem, antes que nascesse a terra, ele diz que de eternidade a eternidade tu és Deus, ou seja, ele é Senhor, ele está fora do tempo. Ele mesmo diz, eu sou o que sou e fora de mim não há Salvador. Ou seja, ele é Senhor sobre todas as coisas. E quando a gente estuda sobre o Gênesis, sobre esse Senhor que é Senhor sobre todas as coisas, a gente também vai perceber que ele é o Senhor todo-poderoso, ele tem todo o poder. E uma das provas maiores do poder de Deus que nós temos registrado já no Novo Testamento é a morte de Cristo Jesus, que ele tem poder de ressuscitá-lo sem precisar de intervenção humana. Ele ressuscita Jesus. Então, para mostrar que ele tem poder também sobre a morte, poder sobre o inferno, poder sobre todas as coisas. Agora escute, existe uma deturpação hoje de dizer de que o nosso universo, a nossa galáxia, ela é obra de uma explosão, que não é obra de Deus, que não é obra desse Senhor que criou todas as coisas.
Nós vamos mostrar para você, à luz da palavra de Deus, a ciência hoje diz que a nossa galáxia, existe ao redor da nossa galáxia, existe 100 milhões de estrelas e que o Sol está distante de nós a 240 milhões de quilômetros a distância da Terra, e que se esse Sol fosse alterado, essa distância dele em 2%, nós não sobreviveríamos aqui na Terra. Não teria chance de vida na Terra se ele fosse alterado em 2% de distância. Queridos, quando a gente olha para esses números que a ciência diz, como a gente desvincular essa ciência desse Criador, que ele é Criador também, ele é Senhor do livro do Gênesis, que é o livro da revelação, e que ele é o Senhor também da ciência. A ciência hoje estudando para provar aquilo que ele fez, né? E ela não tem como duvidar, ela só tem que confirmar aquilo que ele fez. Então escute uma coisa, ainda mais, a nossa galáxia diz que ela é apenas uma entre 1 bilhão de outras galáxias. Mas também tem um dado que a ciência diz, que a galáxia que está mais próxima de nós, ela está a 30 milhões de anos-luz. E que se o homem pudesse chegar lá, ele teria que viajar pelo menos 30 milhões de anos para chegar lá, viajando à velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Escute uma coisa, é um negócio impressionante. Um homem com 80 anos, ele tivesse que viver viajando 300 mil quilômetros por segundo, ele precisava viver pelo menos 375 mil vezes mais a idade dele, viajando desta forma, a 300 mil quilômetros por segundo para chegar na galáxia mais próxima de nós. Gente, quando a gente olha para isso aqui, para esses dados que a ciência diz, como não entender e como não glorificar a esse Deus que criou tudo isso? Isso não é obra de uma explosão. Não é difícil vermos que a perfeição da criação revela a grandeza desse Criador que fez todas as coisas. As pessoas discutem e não respeitam, não obedecem ou discordam, mas não tem como discordar. Eu e você que cremos na palavra de Deus, nós temos o dever de proteger essa criação e de adorar esse Criador como ele é, com o seu poder, com a sua essência. Escuta, um Criador que não precisa de nenhuma matéria-prima para criar tudo que criou, simplesmente a sua palavra. O inventor de alguma arte, ele precisa da matéria-prima. O inventor do relógio precisou da matéria-prima para criar o relógio, o relojoeiro, criar esse objeto que para nós é tão preciso, mas ele precisou da matéria-prima. Qualquer um inventor, para inventar qualquer arte no mundo que nós vivemos, ele precisa da matéria-prima, mas o meu Senhor, o Criador de todas as coisas, não. E o Gênesis mostra para a gente isso, por isso a importância de nós estudarmos a palavra de Deus e de zelarmos pela sua criação e de louvar o seu nome pelo seu poder de ter criado todas as coisas, inclusive eu e você, para louvar e adorar o seu nome. Deus te abençoe, até o próximo, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá.